Caros, vamos falando aqui sobre ovelhas e lobos no meio das ovelhas, exatamente. Mas de um modo um pouco diferente. Aliás, vamos colocar fazendo um geral acerca dessa questão de lobo e ovelha, ou de homens ou mulheres que estão como lobos, mas tendo pele de carneiro ou de cordeiro. Bom, hoje em dia está muito complicado você pregar alguma coisa. Tem muito intruso, espertinho, aproveitador, politiqueiro, a militância de direita, esquerda, os chamados esquerdopatas, direitopatas, temos até os centropatas, ou seja, os extremistas que não analisam, não querem ouvir, só querem discutir. E o lamentável é que, por mais incrível que pareça, eles se dizem cristãos. Cristãos eu não sei aonde, porque um cristão genuíno tem que ser equilibrado, temperado. Ele não está praticando obras carnais, das tais como conflitos, pelejas, brigas, contendas. Ele não faz parte de uma facção, de uma divisão, de um partido que não é um todo, é partido. Então, você vê como é que está difícil. Eu não digo não fazer parte no sentido de estar afiliado, se candidatar, porque na minha opinião até pode. O que não se pode é o extremismo, é utilizar a política para ofender pessoas, para fazer o mal para pessoas, para parentes. A Bíblia fala que aquele que aborrece seu irmão é a mesma coisa que cometer um ato de homicídio. Então você é homicida, porque não é só o que mata com a arma, mas sim aquele que fere, que aborrece, que mata de outras formas, simbolicamente. Está cheio aí de homicidas com discursos terríveis, com discursos bélicos contra o povo. Está cheio de lobos se aproveitando da lã e da gordura das ovelhas. Essa é a grande realidade. Nós estamos enfrentando um período bastante conturbado, terrível, e o povo que não está apegado com a Bíblia não entende, está com os seus entendimentos entenebrecidos, em trevas, serve ao Deus desse século e não percebe que os cegou para não entender a luz, para não conhecer a luz que está na pessoa bendita de Jesus Cristo, que não é direitista, que não é centrista, que não é esquerdista, que não é comunista, socialista, muito menos capitalista. Está difícil pregar o evangelho por conta dessas polarizações, dessas brigas, desses extremistas que dizem que têm a verdade, que são verdadeiros e que são de Deus ou de Cristo. Isso é muito lamentável, quando na realidade eles são do diabo ou da própria carne. Para pregar para eles é mais difícil ainda, porque eles acham que um pensamento fora de um espectro político ou de um partido que a pessoa seja... A política é um pandemônio, é uma coisa terrível, é ficar em cima do muro, não é lutar, não é de fato aparentar-se como uma pessoa do bem, ou portar-se como uma pessoa do bem. Agora eu pergunto a esses que estão nessa cegueira, por falta de conhecimento, o povo é destruído, e a gente percebe isso. E faço essa indagação: a gente tem que se portar diante de Deus ou diante dos homens? Será que a gente tem que mostrar que é alguma coisa? É para Deus ou é para os homens? É Deus que sonda os corações ou é os homens? A Bíblia diz para a gente se abster da corrupção desse mundo. Coisa essa que esses politiqueiros carnais, lobos devoradores, lobos vestidos de pele de cordeiros, lobos que estão no meio das ovelhas,
Esses tais, eles seguem, praticam a corrupção. Então você percebe que está tudo mudado, há muita inversão de valores. Você dá uma opinião, você pode ser taxado de estar defendendo um lado ou outro. Por exemplo, se eu digo que o pobre tem que ser valorizado, tem que ter dignidade, tem que ter trabalho, tem que ter um salário digno, tem que ter várias coisas, ou precisa de direitos. Não, você é esquerdista porque está defendendo os pobres. Se eu digo que o homossexualismo é pecado, se eu digo que ideologia de gênero é pecado, ou não, você é direitista reacionário. Quer dizer, se eu defendo o evangelho do jeito que ele é, eu posso ser confundido ou rotulado com alguém desse espectro político ou de alguma ideologia. Isso é muito lamentável, é muita mesquinharia. Essas pessoas que estão nesses engodos não são de Deus. Uma coisa é você criticar uma coisa que está errada, outra coisa é você defender o que está errado. Uma coisa é você indignar-se, como a própria Bíblia diz: irai-vos, mas não pecai-vos, não ponham sol sobre a vossa ira. Uma outra coisa é você ficar brigando com os outros, com picuinhas, não respeitando o direito do outro, dificultando a pregação do evangelho e ainda, obviamente, defendendo erros crassos, terríveis. É uma vergonha isso. Quantas almas têm sido ceifadas pelo maligno por conta dessa politicagem de Araque? Pessoas têm sido, sim, atacadas por conta desses extremismos. Homossexuais que poderiam ser salvos, pessoas que poderiam ser libertas de várias castas de demônios. Enfim, pessoas que poderiam chegar a Cristo não chegam por conta ou de um extremista, de um reacionário, seja de um lado da direita ou da esquerda. Pense bem sobre isso. Inclusive, nós tivemos recentemente um dito pastor, que não é nada, dizendo que estava orando para Deus matar lá o ator, o Paulo Gustavo. Isso é muito lamentável, meu Deus do céu. Aonde que isso é evangelho, sendo que Jesus veio para os pecadores, não veio para os sãos, veio para salvar esses. Jesus é a salvação dos perdidos, não é dos bonzinhos, não. É lamentável. Certa feita, Jesus disse para Pedro, vá. Você que está dizendo que esse discurso é duro, então vá com os demais, saiam fora, não fique aqui. Pedro disse: não, mestre, só tu tens palavra de vida eterna. Eu já aproveito o ensejo e já digo: você que não quer contribuir aqui no canal, que vem aqui como hater, que vem aqui como um sujeito bestaférico para perturbar aqui, que não quer aprender, que não quer somar, vaza desse canal. Assim como Jesus disse para Pedro e para os demais: vão-se embora, se desinscreva do canal. Para você ver que aqui o pregador, eu, Bruno, exatamente prega o que é o correto. Eu não estou atrás de inscritos, de like, de dislike, eu não estou nem. Olha, se eu tiver 10 inscritos, já estou contente. Aliás, 1.000 inscritos, que é o número mais preciso que o YouTube libera ou deixa as lives. Então pode se inscrever do canal à vontade, saia do canal. Eu fiz uma live e ficou meio ruim antes de fazer esse vídeo aqui, até porque eu estou fazendo esse vídeo exatamente porque aquela live ficou ruim. E eu disse: sai, já saiu 6, eu quero que saia um monte, saia, vamos para outros canais que vocês gostam, vão lá para aqueles canais que acabam bajulando vocês, massageando o vosso ego, fique lá, aqui não vai ter massagem do vosso ego, aqui vai ter pregação da verdade, e o discurso é duro mesmo, porque a verdade é Jesus Cristo, não é Bolsonaro, não é Lula, não é igreja tal, não é pastor tal, não é padre tal, tá? Vazam, não serve para contribuir, então saem a porta,
da rua, ou melhor dizendo, da porta de casa, que sai para a rua, é serventia da casa, ok? Voltando aqui à temática, tá difícil hoje em dia pregar realmente, porque você vê esses políticos em cima do púlpito da igreja e pessoas que poderiam ser boas pessoas na política, que poderiam ser bons políticos, acabam se corrompendo. Eu digo os cristãos que vão lá com ideias boas, depois se corrompem na política. São poucos que não se corrompem. Lamentavelmente é assim o cenário. Não sou contra aquele que se candidata, mas tenho percebido que essa união, fusão nefasta entre igreja e política não tem dado certo. A igreja tem perdido espiritualmente, a igreja nós, não é quatro paredes. E o povo tem sim, de alguma forma, sofrido essas consequências e às vezes nem sabe. Essa é a grande verdade. Às vezes a gente vê, pastores falando de Jesus na política e vice-versa. Outrora, a igreja do Senhor, ela era perseguida, sofria muito, não tinha tanto destaque na mídia, era perseguida, tinha muito preconceito, mas Deus operava sinais e maravilhas, almas eram libertas, transformadas, regeneradas. Hoje em dia o que nós temos? Temos nada. Temos nada. Hoje está fácil divulgar o evangelho porque temos aí um presidente que é favorável aos evangélicos, nós temos aí leis, nós temos tecnologia, mas a graça de Deus se afastou, os milagres acabaram, cessaram, muitas coisas já não acontecem. Por quê? Porque existe muito espírito da carne, não há renúncia do eu, ninguém carrega mais a cruz de cada dia, acaba doando para outras pessoas, não querem carregar sua cruz de cada dia e assim são corruptas, não seguem após Cristo e sim após os ídolos políticos, servindo mais a criatura do que o Criador. Políticos cada vez mais estando dentro de igrejas para ter também um poder religioso, políticos que não são sacanas, descrentes, que não sabem nada de Bíblia, ainda tem destaque, tem vez, ficam famosos no meio dos evangélicos, religiosos ou católicos. Também do outro lado, pastores, padres indo para a política não para fazer o bem ou para cumprir aquilo que preceptua o evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo, fazer um bem ao próximo, mas sim para fazer o bem a si próprio, seus conchavos, seus aliados, e se corrompendo lá, e defendendo políticos corruptos, e defendendo políticos que não têm nada de Deus. Olha, realmente tá terrível, meu Deus do céu. A igreja está perdida e o povo não tem visto isso. Lamentavelmente. Não são todos, obviamente, mas eu digo a igreja no modo geral, principalmente essas que se diz igreja CNPJ, que na minha opinião são CNPJ, que são até empresas, nem são dignas de ser chamadas de igrejas. Essas outrora até poderiam ser chamadas de igrejas, porque realmente eram, tinham pastores sinceros, valentes, combatentes do evangelho, que entregavam-se a sua própria vida para o serviço da obra. Hoje em dia não, eles não se entregam por nada, a não ser por dinheiro, já venderam a alma para o capeta, sem saber, porque é tudo dinheiro, estão servindo ao Deus Mamon, não servem ao Senhor, querem almas é para ganhar dia das almas e não para salvar almas e não para doutriná-las. Olha, realmente nós estamos vivendo os tempos finais. E eu percebo aqui no próprio canal, poucos são os que querem ouvir a verdade, porque já estão acostumados com os lobos no meio das ovelhas, são os próprios, até mesmo a gente pode dizer assim, lobos. E não sabem, curiosamente também tem isto. Tem alguns que são lobos e sabem, outros não sabem. E aí ficam perturbando e só querem vir em coisa que é irrelevante, em questões tolas. Não vêm para estudo, não vêm para a palavra, não querem aprender, não querem emancipar-se, espiritualmente falando, não querem amadurecer, o amadurecer na fé, não querem se amadurecer na fé, não querem. Está tudo aí. Ok, meus caros, é aí o comentário, está aí o comentário, também um pouco do desabafo. Tanta coisa que a gente vê aqui
Inclusive, o que ensejou eu fazer essa live, que outrora era live, né, agora virou vídeo, foi um fato lamentável que eu acabei recebendo, né, em comentários, como sempre, né, de nenhuma novidade. Estava fazendo o quadro pregando e lendo a palavra, e chega alguém e diz lá: quem é você para estar pregando? Você é um esquerdista pregando, vai te converter, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quem precisa te converter, eu digo agora, é você, seu louco, seu extremista, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro. Você precisa de conversão, porque você não é convertido, seja você homem, seja você mulher. Você está em rebelião contra Deus, pecando contra os céus, exatamente. E o pecado da rebelião é que nem de feitiçaria. Arrependa-te enquanto há tempo, seus feiticeiros. Em nome de Jesus, seus contendeiros, seus carnais, satânicos. Pare com essas picuinhas. Analise tudo dentro do seu contexto. Sejam crentes perianos que examinavam tudo quando os apóstolos pregavam, para não serem enganados. Porque vocês estão sendo vítimas e não sabem, ou estão sendo lobos e não sabem, ou estão seguindo lobos e não sabem. Aqui o alerta: para o seu bem, não é para o seu mal. Por isso que eu digo, se você não quer aqui aprender, pode sair. Não é bem-vindo aqui. Não é bem-vindo aqui. Mas se você quer aprender, se você quer crescer, e eu digo até espiritualmente ou na fé, fique aqui. Porque tem muito conteúdo, inclusive antigo. E vai continuar tendo até quando Deus quiser. Abraço e até a próxima. Quando você em Deus deposita sua fé, fé em Deus.